Volta a fita. Pode começar. Boa noite a todos. Faz de conta que eu não dei boa noite. Aê. Satisfação imensa estar aqui na pessoa da Dona Vera. Eu gostaria de agradecer o carinhoso convite de todos vocês. E o tema que nós vamos abordar na noite de hoje, peregrinação interior. Nós aprendemos na doutrina espírita que todos os espíritos, não importa qual seja a sua envergadura espiritual, todos almejam o mesmo propósito, que é ser feliz. Todos eles, do espírito mais atrasado ao espírito mais evoluído. E também aprendemos na doutrina espírita que todos os acontecimentos, bons ou ruins, não importa em qual fase do nosso processo evolutivo, da nossa trajeto evolutivo, todos os acontecimentos bons e ruins só existem para atender a um único propósito, que é o propósito de autoaprendizado. Só. Não tem outro objetivo para existir as experiências para nós, alunos. Então é forçoso admitir que nós somos alunos espirituais, alunos e mestres de nós mesmos. Se nós somos alunos espirituais, os orbes, os planetas que nós habitamos, são para nós os educandários. A Terra é mais um educandário. Não é o nosso primeiro, na nossa fase evolutiva, e nem é o último. Basta estudar a questão 172 do Livro dos Espíritos, quem tiver alguma dúvida depois da palestra. Mas, num dado momento, nós chegamos aqui, na Terra, na qualidade de aluno repetente, porque a gente aprendeu no prezinho da doutrina espírita que o aluno, quando passa de ano, ao final do ano letivo, o aluno ele não é exilado, ele fica no educandário que está progredindo. Tudo que existe, com exceção de Deus, está submetido à lei de progresso. Concorda? Tudo que existe está submetido à lei de progresso. Nós, os educandários, ao final de cada ano letivo espiritual, ele avança. A Terra agora, que é mundo em que é mundo de expiação e provas, ele está avançando para o mundo em regeneração. É como se a Terra não tivesse mais do Fundamental 1 para trás. É como se a partir do próximo ano letivo, que já vai ser agora, só vai ter do Fundamental 2 para frente. E nós vamos avançar junto com o educandário? Sim ou não? A palavra é depende. Se nós avançarmos, quer dizer que a gente vai continuar reencarnando na Terra, ou seja, vai adentrar o reino de Deus, o mundo em regeneração. Para o povo judeu vai merecer o Olam Rabá, porque faremos parte do grupo dos justos. Os injustos, aqueles que não estão preparados pedagogicamente para entrar no sexto ano, na sexta série do Fundamental 2, que precisa, de novo, talvez pela quinta ou sexta vez, repetir a quinta série. Alguns a quarta, alguns a terceira, alguns o prezinho dos criminosos de toda a ordem. Mas não estão preparados para avançar para um mundo em regeneração. Reino de Deus, Reino dos Céus, Olam Rabá, não importa qual seja o nome. Mas não está preparado para avançar. Serão o quê? Ou seremos o quê? Exilados para um mundo. Deixa eu dar um passo para trás para o pessoal me ver melhor. Serão exilados para um mundo de expiação e provas no seu início, para repetir de ano mais uma vez. Se nós formos exilados, seremos exilados talvez pela nossa quinta vez, porque o mundo de expiação e provas é a categoria que nós nos mais demoramos, é da lei. Então, viemos para cá num dado momento, na qualidade de alunos repetentes. Questão 172 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: as nossas resistências corporais se verificam todas na Terra? Ao passo que o Espírito de verdade responde de forma bem categórica: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que vocês experienciam aí não são as primeiras. É como se ele falasse: vocês são alunos repetentes com letras maiúsculas. Por quê? Porque as que a gente vivencia aqui na Terra não são as primeiras e nem as últimas. São, inclusive, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Finaliza o Espírito de Verdade na sua resposta. Então não fica dúvida que a gente é aluno repetente, concorda? Não fica dúvida que nós não somos oriundos da Terra, nativos. Até porque em 6 mil anos não daria tempo de construir o arcabouço psíquico que possuímos hoje, em 6 mil, numa ninharia de 6 mil anos.
Então não ficou nenhuma dúvida que nós viemos para cá num dado momento, e se viemos, foi na qualidade de alunos repetentes, correto? Exilados. Então, é forçoso admitir que todo o conteúdo que a gente pode chamar de código de redenção espiritual que Jesus passou para nós, quem foi o diretor pedagógico? Quem é o diretor pedagógico do educandário? Do atual educandário que a gente está? Jesus. O que aconteceu com a gente quando a gente chegou aqui na qualidade de espíritos degradados? Quem é que recebe no prezinho, numa escola, numa instituição acadêmica, quem é que recebe os alunos? Normalmente, o corpo de diretoria pedagógica. Quem é o diretor pedagógico da escola? Daqui. Jesus. O que Jesus fez com a gente? Recebeu-nos todos, nos colocou sentados no pátio, tirou o lenço do bolso para enxugar as nossas lágrimas, porque Jesus estava ouvindo choros e rangeiros de dentes, e passou uma instrução, iniciando com a explicação do porquê que nós sofremos o degredo, o exílio, que mais tarde constaria de novo na metáfora de Adão e Eva da perda do paraíso. E depois dessa explicação de Jesus, do porquê que nós fomos degradados, ou no entendimento judeu, porque nós fomos conduzidos ao Sheol, Sheol do Vale de Nom, aquele local que está embaixo. Depois que Jesus explicou isso tudo, decorridos 2.600 anos, começou a chegar um material que nós já estávamos acostumados a receber, porque já é a quinta vez, sexta vez que nós repetimos de ano. Imagina você, o aluno que tem que repetir a quinta série pela quinta vez. É novidade para ele o que ele vai ver em matemática, em português, em redação, em história, em geografia? Não. O livro vai ser o mesmo? Sim. As palavras que estão lá escritas vão ser a mesma? Ipsis literis. Tudo. Então Jesus falou para a gente, de novo, vocês vão ter o contato com o código de redenção espiritual, que a gente vai chamar aqui de, que vai ser passado em 3 trimestres. Primeiro trimestre a gente vai chamar de revelação mosaica, primeira revelação, Velho Testamento. Depois, decorridos 1.600 anos, chegará até nós o conteúdo do segundo trimestre, ou cristianismo primitivo, evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, dei o nome que quiser. Depois, decorridos aí mais ou menos 19 séculos, receberíamos o conteúdo do terceiro e último trimestre, que chamaríamos mais tarde de cristianismo redivivo, o consolador prometido por Jesus, doutrina espírita, dei o nome que quiser. Então, Jesus nos fez essa explicação quando viemos para a Terra como alunos repetentes. Se vamos repetir de ano agora ou não, de novo, se vamos adentrar o cesto do joio, não do trigo, de novo, aí é uma questão individual. O que importa saber hoje, na noite de hoje, é que o contato que nós tivemos desde quando chegamos aqui com o conteúdo do Velho Testamento, do Novo Testamento e da doutrina espírita não é inédito. Nós já tivemos esse contato, ó, espiritualmente falando, mas muitas vezes é uma questão de observação empírica. Basta estudar de novo a questão 172. Se nós viemos para cá na qualidade de alunos repetentes, é porque num dado momento nós já tivemos contato. Aí vem a pergunta, Cristiano, mas se no educandário que eu estava matriculado antes da Terra, um mundo de expiação e provas, antes da Terra, lá o conteúdo era o mesmo? Velho Testamento, Novo Testamento, doutrina espírita? E não precisa ter obra psicografada, obra literária, para confirmar que sim, absolutamente. Por quê? Porque Deus, em sua infinita justiça, não poderia ofertar, disponibilizar um material pedagógico melhor para um educandário e pior para outro. Senão, ele não poderia ser Deus. Concorda? Faz sentido? Precisa ter obra para nos revelar? Não, basta que tenhamos mais de 2 neurônios para chegar a essa conclusão. Não é verdade? Então, é forçoso admitir que não é a primeira vez e que o conteúdo é idêntico, ipsis literis. Talvez até o nome dos personagens, o nome dos profetas, talvez até o nome, não necessariamente. Mas o ensinamento moral, sim. Concorda? Não poderia ser diferente, senão Deus não existiria. Não é verdade? Então, é a primeira vez que nós tivemos contato com o conteúdo de código de redenção espiritual, que eu estou apelidando aqui, primeira revelação, segunda, terceira? Não é a primeira vez. Por que nós fomos degradados?
pela quinta ou sexta vez. Por que viemos para a Terra? Como alunos repetentes. Porque nós, num dado momento, no processo de construção de felicidade, de construção de angelitude, erramos na estratégia. De novo, erro de estratégia no processo de construção de angelitude. Concorda? Sabe o que acontece? Nós sempre, na esperança de se construir um patrimônio de felicidade, nós sempre retiramos Deus do centro das cogitações. E o substituímos, adivinha por quem? Por nós mesmos. O homem é a régua, é a medida, a vaidade das vaidades. Nós nos arvoramos em legisladores do universo, na esperança de se construir um patrimônio de felicidade. Nós criamos as nossas próprias leis. Por quê? Porque achamos que a porta estava muito estreita. E começamos a realizar os concílios nas nossas reuniões sacerdotais, para poder ficar mais fácil entrar no reino de Deus. Se for dessa forma, fica mais fácil. E assim surgiram os dogmas. Se eu atender todos os preceitos dogmáticos criados pelo homem, quem sabe eu não consigo entrar no reino dos céus? Deu certo essa estratégia? Quem acha que deu certo, basta observar onde se encontra hoje, num planeta atrasado de sofrimentos. Então deu errado, concorda? Não precisa também de muitos neurônios para chegar à conclusão de que nossa estratégia, que nós temos adotado na esperança de passar de ano, tem dado errado. Porque a gente está no planeta atrasado. Mais atrasado que a Terra, é um mundo primitivo, onde a criatura nem tem livre-arbítrio, nem responde pelos seus atos, bons e maus. A gente começa a responder no mundo de expiação e provas. De tão atrasado que é a Terra. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser degradado de novo, dessa vez pela sexta ou sétima vez. Por quê? Porque a gente tem repetido um erro estratégico. Vocês concordam que a qualidade da estratégia guarda relação direta com a maturidade do estrategista? Sim ou não? A qualidade da estratégia guarda relação direta com a maturidade do estrategista. Se nós hoje, depois de tantas experiências de erros e acertos, nos amadurecemos, talvez agora a gente não repita de ano. Mas não porque o conteúdo disponibilizado por Deus no ensinamento do que é necessário para passar de ano, não porque o conteúdo melhorou. O conteúdo é o mesmo. A gente teve acesso ao Velho Testamento, ao Novo Testamento e à doutrina espírita nas outras encarnações. Eu não estou falando que a gente conseguiu acessar, porque a biblioteca sempre esteve aberta. Aqui, doutrina espírita. Cadê as pessoas aqui no salão? Para poder pegar livros espíritos para acessar o conteúdo disponibilizado por Deus. Mas está aberto, está acessível. Concorda? Agora, mesmo os que acessam, você acha que consegue alcançar o cerne da mensagem? Tanto do Velho Testamento, quanto do Novo, quanto da doutrina espírita? As pessoas, nós, quando acessamos essas informações, nós temos conseguido penetrar o emaranhado da simbologia para alcançar a lição espiritual que lá está contida? Nós temos conseguido ler as escrituras divinas que foram escritas por letras humanas? Não falo agora, não. Nesses milênios de repetição de ano. Não. Uma coisa é frequentar a igreja, uma coisa é ser coroinha de igreja, uma coisa é ser frequentador assíduo de estudos espíritas. Outra coisa é ter maturidade para alcançar o cerne da mensagem. Porque nós temos sido como aquelas pessoas que pegam banana, descasca, joga a banana fora e come a casca. No estudo evangelho, a gente tem feito muito isso. A gente se tornou até especialista. Até especialista. Então, não é a primeira vez. Quem tem um caderninho, anota. Aqui não precisa anotar porque vai estar no YouTube, né? Não é a primeira vez que nós temos contato com o código de redenção espiritual. Quando eu falar código de redenção espiritual, entende-se Velho Testamento, Novo Testamento, doutrina espírita. Não é a primeira vez. Contudo, todavia, é a primeira vez na nossa trajetória evolutiva espiritual que nós temos contato com esse conteúdo com a real capacidade, por conta da maturidade adquirida, de se extrair o espírito da letra.
Nós nunca tivemos essa chance antes, por falta de maturidade. Não por falta de conteúdo disponibilizado por Deus, por falta de maturidade do tutelado ao estudar o conteúdo. Faz sentido? É a primeira vez que nós temos real capacidade de extrair o espírito da letra. É a primeira vez que nós já admitimos o valor que tem a tempestade no mundo de expiação e provas. Entende-se por tempestade, parentes difíceis, revés da fortuna, mas aquela dificuldade financeira ao ponto de depender da comiseração pública para sobreviver, doenças do corpo orgânico, a perda de um ente querido, sobretudo em tenridade. Tudo isso é tempestade. E nós, criaturas já amadurecidas, mais amadurecidas do que antes, nós já admitimos que a tempestade tem o seu valor e que ela é necessária no processo de amadurecimento. Porque até antes de ontem, e quando eu falo antes de ontem, talvez na última encarnação, as nossas preces eram em que sentido? No sentido de pedir a Deus que afaste de nós, através de um processo miraculoso e inadmissível, a tempestade. Esse tipo de oração nem sai da caixa de saída. E tem espírita que ainda ora dessa forma. Deus, afasta de mim essa doença, porque eu sou um bom trabalhador na sua seara. Afasta de mim o parente difícil. Me tira a dificuldade financeira. Arranca do meu peito essa dor da perda, da saudade, da perda do ente querido. Quantos espíritos não têm orado dessa forma? Pedindo a Deus o afastamento da tempestade, a resolução dos problemas através de um processo miraculoso, de um passe de mágica, porque Deus é todo-poderoso e tudo pode. A gente pede, tem muita gente pedindo como se fosse criancinha espiritual. Só que as criaturas que já adquiriram certa maturidade, certo entendimento, certa capacidade de concatenar informações, já conseguem compreender, talvez não admitir com facilidade, mas já conseguem compreender que a tempestade ela é necessária e que ela será naturalmente afastada da nossa vida, não importa em qual encarnação, quando aprendermos a viver em paz com ela. Com ela. Quando aprender a viver em paz com parede difícil, ele não vai ser necessário mais estar aí na minha programação reencarnatória. Não preciso nem eu pedir a Deus, porque isso vale até para o ateu. Quando eu aprender a viver em paz com doenças do corpo orgânico, eu não precisarei passar por esse tipo de experiência, independentemente das minhas crenças ou da minha religião. Quando eu aprender a viver em paz com dificuldades financeiras, aquelas dificuldades graves ao ponto de viver debaixo de um viaduto, eu não precisarei viver submetido a esse tipo de experiência nunca mais em nenhuma existência. Porque o que é perfeito não precisa ser testado. É lei da natureza. É lei da natureza. Mahatma Gandhi, que nem era cristão, ele falava: não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Adquira a paz. Tudo acontece. Não existe caminho para a paz. A paz é o caminho, faz parte do processo. A tempestade será naturalmente diluída quando passarmos pelo processo. Quando estivermos prontos espiritualmente, seja no setor da capacidade de perdoar, no setor da paciência, da misericórdia, em relação às pessoas difíceis, seja no setor da resignação, da resiliência, no sentido das dificuldades da vida, seja no setor da compreensão acerca das realidades espirituais, no sentido da saudade que nos arranca o coração na perda de um ente querido. E eu não estou falando que isso tudo vai acontecer numa mesma existência. A tempestade ela vai sendo dissolvida, diluída com o passar das existências. Faz sentido isso tudo? A nossa prece, então, vai ser em qual sentido para Deus? No sentido de pedir a Deus que afastasse a tempestade, conforme a gente fazia desde a época do prezinho espiritual? Ou vai ser Deus, me dê força, sabedoria, bom ânimo para que eu suporte a tempestade, dure o tempo que ela tiver que durar? O nosso orgulho faz com que admitamos isso com facilidade? Não, com muita dificuldade. Mas o nosso bom senso já faz que nós admitamos. Concorda? Nós temos que admitir por causa do bom senso. Mas é difícil de aceitar por causa do orgulho. É ou não é? Talvez de vez em quando ele vai esquecer e vai pedir na prece: Deus, por favor,
Afasta essa dificuldade financeira. Eu, pera, calma, eu não posso pedir isso porque eu sei que nem vai chegar até o Senhor. Não vai nem chegar aí. Me dê força para que eu consiga suportar dure o tempo que tiver que durar. Partindo dessa premissa, nós já admitimos que para corrigir o erro estratégico que nós temos cometido, e por isso temos sofrido tanto em muitas situações de prova, nós precisamos parar de peregrinar para fora, de construir o patrimônio de felicidade do lado de fora, parar de culpar o exterior pelas nossas mazelas e concentrar na peregrinação para o lado de dentro. Porque já adquirimos maturidade para tal. Já adquirimos maturidade para tal. Chegou a hora de reposicionar Deus no centro das nossas cogitações. Depois de muitos séculos. Chegou a hora. E não tem outro caminho para avançar. Não tem outro caminho para adentrar o reino de Deus, o reino dos céus, o Olam Rabá, o mundo em regeneração, dê o nome que quiser. Não existe outro caminho, senão a peregrinação interior. E o que é peregrinar para dentro? É o que a doutrina chama de reforma íntima. Mas o que é reforma íntima? É um processo de mudança de hábito. Substituição de maus hábitos por bons hábitos, de imperfeições por virtudes. É um processo autoeducativo. Lembra que eu falei que nós somos alunos e mestres de nós mesmos? Processo autoeducativo. Todo mundo concorda que antes do processo autoeducativo é necessário que passemos pelo processo de autoconhecimento? Eu vou trazer um exemplo aqui que acho que todo mundo vai concordar depois do exemplo. Você tem uma criança em casa que está indo muito mal na escola. Você é responsável por essa criança e você vai procurar uma professora de reforço escolar, só que você vai sem a criança. Chegando lá, a professora vai te fazer duas perguntas, porque você foi sem a criança. Primeira, qual é a série que ela está estudando? Segunda, qual é a idade da criança? Porque criança pode ser de 4, 5 anos para 12, pré-adolescente. Para a professora preparar um plano educativo, ela precisa antes conhecer a criança. Para nós prepararmos o nosso plano autoeducativo, nós temos que antes nos conhecermos. A natureza não dá saltos. Faz sentido agora? O processo de autoconhecimento precede o processo de autoeducação? Com certeza, porque aquele que acha que é santo, ele não vai ter nenhum encorajamento, nenhuma motivação para se melhorar. Concorda? Ele não passou pelo processo de autoconhecimento, ele já acha que é santo. Por que ele vai tentar se melhorar? Então, o processo de autoconhecimento ele se divide em duas partes. Primeiro, conhecimento anatômico. Segundo, conhecimento através do nosso modo de agir, comportamental. Então, sempre que a gente tentar nos estudarmos, nós teremos que passar por essa bifurcação, essas duas vertentes. Conhecimento anatômico e conhecimento comportamental. Vamos ficar, por enquanto, com conhecimento anatômico. Você quer se conhecer por dentro, o que você faz? Você vai lá no médico, doutor, eu quero me conhecer por dentro. Aí ele pega o mapa anatômico e fala: aqui fica o pulmão, aqui fica o rim, aqui fica o coração. É assim? Aí você já se conhece por dentro? Não. Ele está te mostrando a anatomia do seu veículo, do seu carro, do seu veículo carnal, do invólucro, da carne. Só isso. Mas nós somos a carne? Isso aqui é veículo. Quando você olha no espelho, você acredita que você é o que você está vendo? Não. Ali é um veículo, mais um veículo. Então nós somos o quê? Espírito. E como é que se analisa a anatomia de um espírito? Vamos lá. Como é que nós somos espiritualmente? Anatomicamente falando. No livro de Gênesis de Moisés, lá está falando que Deus nos criou a sua imagem, semelhança. A criatura de mente arejada, ele não consegue, nenhuma criatura na Terra, na verdade, não consegue definir Deus em sua plenitude, concorda? Porque o que é relativo não tem como abarcar o absoluto. Faz sentido? Só que a criatura de mente arejada já consegue definir o que não é Deus. E chegar à conclusão do que não é já é um grande avanço da sensatez. Deus não é um ser antropomórfico, uma figura, um ser humano, com barbas brancas, com báculo em punho, com anjos prostrados aos seus pés, que criou o mundo, a terra, em 6 dias, numa época que a terra nem existia para ter movimento de rotação, então não tinha como contar os dias. Aí Deus criou a terra em 6 dias do nosso calendário, e por conta da sua avançada idade, precisou descansar no sétimo. A mente arejada do homem comporta esse tipo de ideia de Deus?
Não mais. Mesmo que não tenha um entendimento pleno do que é Deus. A doutrina espírita nos trouxe alguns atributos da divindade. E das 10.000 religiões que existem no mundo, a doutrina espírita é a única que definiu atributos de Deus. Por isso que não se aceitou qualquer ideia de Deus. Nas outras religiões se aceitou qualquer ideia de Deus, porque não foi definido atributo. Quais são os atributos que a gente conhece? Alguns dele. Deus é absolutamente imaterial. Correto? Porque a gente só aprendeu que no universo só existe Deus, matéria, a matéria primitiva, os quartos, não estou falando disso aqui, não. Deus, matéria e espírito. Então Deus é imaterial. Deus não é a matéria. Deus é amorfo, ou seja, não tem forma definida. Correto? Deus é invisível. E lá no livro de Gênesis, Moisés está falando que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, eu sou matéria? Eu sou matéria? Não estou falando meu corpo, não. Meu corpo não fala, meu corpo é inanimado. Eu que o animo. Eu, espírito, eu sou matéria? Não, por quê? Porque eu fui criado à imagem e semelhança do meu pai. Eu tenho forma definida? Eu posso estar na forma hominal hoje, mas eu já estive na forma animal. Eu já estarei um dia na forma angelical. Eu estou perguntando se eu, espírito, tenho forma. Tenho? Não. Por quê? Porque meu pai não tem. Concorda? E às vezes é difícil de entender isso porque nosso pensamento está viciado na coisa material. É o vício de se ver como matéria, como um pedaço de carne. Deus é invisível, então eu também o sou. Agora, olha o desafio. Analisar, estudar a anatomia de uma coisa que é imaterial, invisível e amorfo. É fácil ou difícil? Como é que eu vou mostrar onde é o pulmão, onde é o coração? Tem como, né? Aí vem Joana de Ângeles. Eu preciso explicar quem é Joana aqui? Não, né? Vem Joana de Ângeles, através das psicografias de Valdo Pereira Franco, nas suas obras psicológicas, que são total 17 obras. Quem já estudou, ou quem já estuda com a gente aqui todas as terças-feiras, a gente faz online e tal. Tem algumas vezes que algumas pessoas comentam lá que é de Santa Teresa, então pode ser que tenha alguém daqui que o estuda online. Quem estudou ou quem estuda as obras psicológicas de Joana de Ângeles deve ter percebido que o pano de fundo dessas obras é a estrutura da psique humana. E sabe o que é a estrutura da psique humana? A anatomia do espírito. A anatomia do espírito. Somos nós. E quantos de nós, na Terra, dos 23 bilhões de criaturas, 8 encarnadas, quantos que já se debruçou sobre o estudo de si mesmo, do ponto de vista anatômico, tirando os espíritos superiores? Quase ninguém, concorda? Quase ninguém. Então, eu não vou ficar aqui durante minutos, porque não vai dar tempo, mas eu vou fazer uma rápida explicação do que é a estrutura da psique humana. Vamos abusar um pouquinho da nossa criatividade, do lobo frontal. Desenha o círculo. Depois a gente vai para o conhecimento comportamental. Desenha o círculo na sua mente. Desenhou? Quando eu faço palestra em Minas, eu falo desenha um pão de queijo, um queijo Minas. Desenha um queijo Minas. Agora pega, aqui tem um bocado de mineiro também, né? Então pega um queijo Minas. Desenhou o queijo Minas aí, redondinho. Faz de conta que você vai transformar ele num iceberg. Olha que confusão. Coloca ele no mar. Colocou? Deixa a ponta dele lá de fora. Deixou? Todo iceberg tem a ponta que foi lá de fora. Então é como se você pegasse um pedacinho, pegasse a faca e cortasse a ponta dele lá em cima. Um pedaço assim, para botar na xícara de café. Cortou? Esse pedaço que você cortou, você vai chamar de consciente. Guarda na sua cabeça aí. Esse pedaço que você cortou do queijo Minas é consciente. A parte maior, absurdamente maior, que vai ficar debaixo da água do mar, você vai chamar de inconsciente. Até aí tudo bem? Pega o consciente, o primeiro pedaço que você cortou, faz o pontinho no meio dele. É o centro do consciente, que a gente vai chamar de ego. Até aí tudo bem? Consciente, que está fora do mar, pontinho, ego. Agora bora pegar a parte que está dentro d'água, absurdamente maior. Pega essa parte que está dentro d'água e faz um cortezinho, fininho assim. Chama isso de inconsciente pessoal. Está dentro d'água. Esse novo corte que você fez foi na sobra, que está dentro d'água, que é fininho. Inconsciente pessoal. A outra parte muito maior, que está lá nas profundezas do abissais da água, você vai chamar de inconsciente coletivo. Até aí tudo bem? Então você pegou o queijo Minas, cortou,
Esse primeiro corte você deu o nome de consciente, o centro dele é o ego, a parte que restou inconsciente, a fatia menor do inconsciente é inconsciente pessoal, o resto é inconsciente coletivo. Agora você pega o queijo Minas todinho e faz um pontinho no meio dele. Você vai chamar de self. Sabe o que é o self? É o centro de tudo. Tem gente que confunde. Quando chega no Enem, tira zero. O pontinho no meio do queijo Minas é o centro de tudo, que a gente chama de self. Joana de Anjos, Carl Gustav Jung chama de self. Até aí tudo bem? Agora vamos atribuir funções a cada um deles, a começar pelo inconsciente pessoal, para ficar mais fácil de compreender depois o inconsciente coletivo e o consciente. O que é o inconsciente pessoal? São todas as memórias, eu costumo chamar de memória, porque Carl Gustav Jung e Joana de Anjos, eles gostam muito de falar bonito. Aí eles falam memória, conteúdo psíquico. Não, os arquétipos são outras coisas. É outra coisa. Mas lá na frente já estudo arquétipo em outra ocasião. Mas a memória seria o conteúdo psíquico. Mas a gente não vai ficar com palavras difíceis aqui. Memória, que a gente não recorda, mas está lá armazenada. Referente à vida presente, desde o ventre materno. Você lembra o momento que você ficava brigando com o cordão umbilical para poder desenrolar do pescoço? Você lembra? Não. O nenenzinho está ali na barriga brigando agora com o cordão umbilical. E essa informação que está na barriga da mamãe ali, a informação do neném, está ficando registrada no hipocampo. Porque a partir do momento que o neném forma o cérebro, o hipocampo, que é onde ficam registradas as memórias, fica lá a informação. Mas você acha que quando o neném estiver lá para os seus 10 anos de idade, ou da minha idade, 45 anos, ele vai lembrar dessa luta árdua ali na barriga? Sai, cordão umbilical do meu pescoço! Não, mas a informação ficou. A informação ficou. Alguém aqui lembra, por exemplo, quando você tinha 2 anos de idade, mamãe falava: não bota o clipe de cabelo da vovó na tomada, não, que você toma choque. Aí de tanto ela falar, aí fala, tá bom, então bota. Aí você toma o choque. Nunca mais botou. Mas a informação tá lá desse choquinho. Vamos dar um exemplo aqui. Você tinha 2 anos e meio, viajando com papai e mamãe de carro, o carro capotou, papai e mamãe se machucaram, sangraram, você não, mas você ficou toda suja de sangue. Quando você for um adulto, é natural que você desenvolva algum trauma em relação à alta velocidade, a veículo? Sim, super compreensível. Mesmo que você não recorde o motivo. Aí você vai procurar uma terapeuta de regressão de memória para poder entender o motivo. Até que vai chegar no momento do acidente. Ah, agora eu sei por que eu tenho trauma de alta velocidade. Ou então uma pessoa que foi abusada sexualmente pelo tio, pelo padrasto, não importa quem seja. Não necessariamente em tenra idade. Pode até ser com 8 anos de idade, 10 anos de idade. Pode ser que ela não lembre quando adulta, mesmo se tiver 10, porque o cérebro tem um mecanismo de autodefesa, onde ele bloqueia essa informação para a pessoa ter uma espécie de sobrevida. Aí, quando ela vai casar, ela vai ter dificuldade em relação sexual, até mesmo com o marido, por exemplo. Quando ela vai procurar uma terapeuta de regressão de memória, vai descobrir que ela, ou com 10 anos, ou ela com 2 anos, foi abusada sexualmente. E por isso surgiu esse trauma. Agora, quando a terapeuta de regressão de memória faz a regressão, faz a regressão, faz a regressão, até o ventre materno, e não acha nada, quem não entende a reencarnação, não vou falar acredita, porque reencarnação é ciência. A maioria dos cientistas reencarnacionistas, Banerjee, Brian Weiss, Ellen Mombar, são ateus. Então, não vou nem falar crença. Quem não entende, quem não estudou o suficiente para entender a pluralidade das existências, incluindo psicólogos, terapeutas de toda a ordem, quando chega no ventre materno e não encontra resposta para aquele trauma, para aquela crise de ansiedade, para aquela fobia do adulto, eles colocam isso na conta de quê? A fobia, o trauma, o distúrbio emocional. Hum? Não, não colocam no inconsciente coletivo porque eles não acreditam em reencarnação. Eles vão falar assim, ah, não, deve ser um programa de televisão que ele viu quando tinha 2 meses e desenvolveu no cérebro dele sem ele perceber. Sabe como é que é o nome disso que eles colocam? Um nomezinho bonito? Ruídos desenvolvimentais. Que lindo, né? É porque não consegue falar, pronunciar reencarnação. O orgulho não deixa. O orgulho não deixa. Aí quando você continua regressando, vai ver que a pobre coitada foi escrava na última encarnação, por uma questão expiatória, por favor, mas ela foi escrava e foi abusada pelo capataz, pelo chefe da fazenda, por outros escravos, e na encarnação seguinte, nessa, desenvolveu traumas na área do sexo.
Ela não foi necessariamente abusada em tenridade. Então não são ruídos desenvolvimentais, não foi nenhum filme pornográfico que ela viu com 2 meses de idade. Foi uma coisa que aconteceu com ela na vida passada. E essa informação está onde? No inconsciente coletivo. O que, que estão armazenados no inconsciente coletivo? Memórias de todas as nossas experiências pretéritas, não apenas da última encarnação. Faz sentido até aqui? Agora a gente vai compreender consciente. Sabe o que é consciente? Se eu perguntar para vocês aqui, ou se você sair aqui em Santa Teresa e perguntar para qualquer pessoa da rua, o que é consciente? Sabe o que ela vai falar? É qualquer coisa que a gente faz em caráter de lucidez. Pegar o microfone. Por exemplo, alguém me bateu. Ou alguém bateu em alguém na rua. A pessoa agredida vai fazer o quê? Você acha que ela vai fazer o quê? Revidar. Mas mesmo a pessoa que foi agredida, na hora, ela revidar e ela tiver consciência que ela está agredindo, ela está lúcida. Eu sei que eu estou batendo de volta. Eu sei. Ou então a pessoa, por exemplo, que foi contrariada dentro de casa e ela é um bibelô de cristal que ela não pode ser contrariada, principalmente pelos parentes difíceis. Aí, pelo simples fato de ela ter tido interesse ferido, ela vai agredir. Já é uma enfermidade muito mais grave. Ela vai agredir. Essa agressão dela, só porque ela teve interesse ferido em casa, ela está sabendo que ela está agredindo, está xingando, está ofendendo. Mas se ela fizer isso, mesmo sabendo que ela está xingando, se a pessoa que tomou um tapa aqui na rua revidar, mesmo sabendo que está batendo, ele está agindo de forma consciente, sim ou não? O ladrão, quando rouba, pega lá algo que não lhe pertence e ele sabe que é errado, ele está fazendo de algo de forma consciente, sim ou não? A maioria colocaria no Enem, sim. A resposta é, do ponto de vista material, parabéns, você é um aluno nota 10. Aí vem Jesus e corrige, porque Jesus vai corrigir do ponto de vista o quê? Espiritual. Aí ele dá qual nota? 0. Aí bota a observação, estuda Joana, estuda Jung. Porque do ponto de vista material, certíssimo. A pessoa que está batendo e sabe que está batendo e sabe que está errado, a pessoa que está roubando, o político corrupto, quando rouba, e sabe que está roubando, sabe que está desviando dinheiro de meridinha escolar, ele está agindo de forma consciente do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual, de forma totalmente inconsciente. Quer aceite ou não, quer acredite ou não, faz parte da lei da natureza. A lei da natureza não vai mudar só porque a nossa opinião muda, porque somos criaturas personalistas. E detalhe, com muita dificuldade de entender informações mais complexas da lei da natureza. Então, do ponto de vista material, ato consciente. Do ponto de vista espiritual, ato inconsciente. Agora, se der o exemplo, facilita, não facilita? Vamos lá. Eu, Cristiano, faz de conta, porque eu não sou rico, eu estou ali com uma BMW, paguei, dividi em 60 parcelas, paguei 4. Faz de contar que eu não tenho BMW, não. Faz de conta. Parei no semáforo. Aí vem um cidadão com Chevette 82, fura o sinal vermelho e bate na minha BMW. Vamos colocar duas situações. Cristiano agindo de forma inconsciente e depois Cristiano agindo de forma consciente do ponto de vista espiritual. Certo? Do ponto de vista espiritual. Cristiano inconsciente. Palestrante, estudioso do evangelho, abre a porta do carro, esquece que ele é estudioso do evangelho, esquece que é cristão, ou pelo menos que assim o declara, e chama para a conversa o homem das cavernas que estava adormecido. Vem cá, homem das cavernas. Protagonize a situação, por favor. Aí vem o homem das cavernas, morrendo de vontade de bater no barbeiro, mas não bate, só não bateu porque a lei dos homens não permite, não ele ia preso. E pelo fato de não poder bater, começou a agredir verbalmente. Cristiano. Eu sabendo que estou agredindo. Eu sabendo que estou xingando. Do ponto de vista material, super consciente, lúcido, eu não estou sonâmbulo. Agora, do ponto de vista espiritual, eu me deixei levar pelos meus maus pendores. Quando eu não resisti à tentação da agressividade. Ou seja, nós, anota aí, nós não somos pessoas na Terra, nós não somos pessoas de natureza pacífica, que ficamos agressivas quando somos contrariados. É tão bom pensar assim, né? Orgulho adora isso.
Nós somos pessoas de natureza agressiva. Natureza agressiva. E nos permanecemos pacíficos enquanto nos é conveniente. Essa é a verdade. Na idade espiritual que a gente se encontra. Eu, cristiano, todo mundo olha assim, nossa, cristiano, pacífico. Uhum. Me agride. Fere meus interesses. Bate na minha BMW. Pra você ver o cristiano pacífico. Mas não é só o cristiano. São todos, com exceção de Jesus, são todos da terra. Uns em uma disciplina, outros em outras disciplinas. Uns no campo da paciência tira 10 como Jesus, mas no campo do desajuste sexual, no campo da desonestidade, no campo da vaidade, no campo da soberba. Cada um tem uma disciplina que é fraca, senão não estaria na terra, né? Se fosse bom em tudo, tá fazendo o que na terra? Foi um acidente de Deus ter colocado você no educandário errado? Agora volta, rebobina a fita. Rebobinou? Cristiano vai agir de forma consciente espiritualmente falando. Bateram na minha BMW. O homem primitivo habita em mim ainda? Habita. Porque eu estou na terra, certo? O meu degrau evolutivo é o mesmo. Eu não mudei de degrau evolutivo. Eu apenas estou dando um exemplo agora. Eu resistindo à tentação do revide. Bateram na minha BMW, eu desci do carro, senti o impacto da ofensa, porque é fisiológico, não tem como escapar disso. Senti o impacto da ofensa. Lembrei, esse carro não é meu. Ah, mas o documento está no seu nome. É um empréstimo de Deus, como tudo que é material. Lembrei da quantidade de espíritos benfazejos que estava com a prancheta na mão falando, não erra dessa vez, não erra. E vai dar um trabalho depois achar um outro BMW, outro Chevette, para bater no seu carro. Não erra, não erra. Porque se a gente errar, se eu errasse, ia acontecer uma nova prova lá na frente, se não com a BMW, com outra situação semelhante, organizada pela espiritualidade. Então eles ficam lá com a prancheta, acerta dessa vez, tira 10 dessa vez, pelo menos um 8. Aí eu vou lá e pergunto pro camarada do Chevette, o senhor está bem? O senhor se feriu? Ele, não, mas o seu carro? Bens materiais. O que me importa é o senhor. Eu senti o impacto da ofensa, não gostei que ele bateu, até porque ele furou o sinal vermelho, mas eu não permiti que o homem primitivo fosse o protagonista da situação. Com muito esforço, botando a fitinha no dedo, eu agi de forma o quê? Consciente espiritualmente falando. Por quê? Porque eu identifiquei o homem primitivo em mim e não deixei que ele agisse. A pessoa que tem o hábito de roubar, sempre que a oportunidade é oferecida. Quando ele agia de forma inconsciente, pegava, a preocupação dele era se tinha câmera, se não tinha câmera, se ia ser preso ou não. Mas quando ele, e sempre que ele pegava, ele agia de forma inconsciente, mesmo sabendo que está pegando, do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque ele se deixava levar pelo ladrão que ainda habita nele há muitos séculos. Quando ele começa a lutar contra ele mesmo e fala: não, não devo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho discernimento entre o certo e o errado. Eu vou começar a lutar contra esse mal que habita em mim. Aí a espiritualidade organiza, coloca ele numa sala com 50 iPhone 15, sem câmera. Ele olha, a mão coça. Não vou pegar. E consegue lutar contra ele mesmo. O fato dele não pegar o celular quer dizer que naquele raro momento ele agiu o quê? De forma consciente. E se ele pegasse? Do ponto de vista material, ele sabe o que ele está fazendo, então é consciente. Mas do ponto de vista espiritual, ele está se deixando levar pelo mal pendor, pela má inclinação, absolutamente inconsciente. Deu para compreender? Às vezes o orgulho não deixa aceitar, né? Não, é inadmissível que o ladrão faz o que faz porque está agindo de forma inconsciente espiritualmente. É. Gera rebeldia, mas o bom senso nos convida a falar o quê? Que sim, nós a mesma coisa. Nós, quando éramos ladrões, estupradores, e fazíamos o que fazíamos, agíamos de forma inconsciente, porque não tínhamos força para resistir à tentação, a lutar contra nós mesmos. Deu para ficar claro o que é consciente, então? Então vamos à definição. Segundo Joana de Ângeles, consciente é quando o ego, quem é o ego mesmo? É o centro do consciente. É quando o ego percebe a presença de conteúdo psíquico, memória, do inconsciente nos sentimentos e ações do presente. Vou repetir. Consciente é quando o ego percebe a presença de memórias do inconsciente nas ações do presente. Essa é a definição de Joana de Ângeles. Quem não concordar, quando desencarnar, marca a reunião com ela.
Não vem aqui depois da palestra, Cristiano, você falou lá que o bandido, pelo amor de Deus, esquece ideologia, esquece as coisas assim, abre a mente para as coisas espirituais. Porque a frase é a definição de Joana, eu só trouxe o exemplo para explicar Joana, certo? Essa aqui foi uma explicação rápida, bem rápida, da estrutura da psique humana, anatomia do espírito. Agora vamos fazer uma explicação rápida também da parte comportamental. Comportamental. Quando nós vamos reencarnar, nós só temos dois objetivos principais. Quando eu falo nós, criaturas em fase de despertamentos. Ah, gente, faltou explicar o self. O que é o self? Que é o centro de quê? Quem falar centro do inconsciente, eu vou embora. Self é o centro de quê? Do queijo. Do queijo. É o centro de tudo, não do inconsciente. Vocês aprenderam. E o que é o self, segundo definição de Jung, inclusive? Não é nem de Joana. Joana repete, lógico, né? O que é o self? Na definição. Sabe o que Jung fala? Poeticamente? É o Deus em nós. E Joana confirma. Self é o Deus em nós. Nós sempre tivemos o hábito tribal de procurar Deus do lado de fora. Como fazem ainda as pessoas de tribos indígenas, por exemplo. Enquanto Deus sempre esteve do lado de dentro. Sempre. Aí vem Jesus para convidar a gente a não peregrinar mais para fora e começa a deixar mensagens subliminares do tipo: vós sois deuses. Lembra João 10:34? Que na verdade não é a mensagem de João, ele está relembrando o Salmo de Davi, 82:6, que está lá escrito igualzinho: vós sois deuses. Se Jesus te mandasse um DM, sabe o que é DM? Quando o cara tem um cara de jovem, sabe? Direct message lá do Instagram. Se ele mandasse um zap, sabe o que é zap? Só para você. Não é no grupo, não. Só para você. No singular, ele falaria o que com você? Vós sois Deus no singular, gente. Fala mais alto. Você é Deus. Jesus falou sem metáfora. Você é Deus. Lembra a segunda carta de Paulo para Timóteo, um amigo que ele tinha como filho? Desperte o dom de Deus que existe em ti. E o convite de Jesus para a gente? Mateus 5:48. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, o Pai que está no céu, não céu nuvem, céu dentro de nós. É como se Jesus falasse: para de peregrinar para fora, a partir de agora, peregrina para dentro, sede perfeitos. E à medida que nós vamos aproximando, avançando na reforma íntima, nós vamos aproximando de quem? Do self, do Deus em nós. E nós vamos nos identificando com os atributos de Deus. Na medida que nós avançamos na reforma íntima, sabe o que vai acontecendo? Deus, ele sempre trabalhou, desde sempre. À medida que a gente avança na reforma íntima, como nós vamos nos identificando com os atributos de Deus, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar incomodados com o ócio. Nós vamos ficar incomodados de ficar em casa assistindo Netflix e Prime Video, enquanto o vizinho está fazendo mudança, sozinho, na chuva. A gente vai ficar incomodado. Mas não agora. Só quando avançarmos na reforma íntima, a gente vai se identificar com o self, com Deus em nós. Deus sempre foi bom? Sempre foi bom. Quando a gente avança na reforma íntima, nós vamos nos incomodar com a maldade. Nós vamos nos incomodar em ser mal. Em todos os sentidos. Até numa simples difamação. Porque nós vamos nos identificando com os atributos da divindade. Faz sentido? Agora vamos para o lado comportamental. Quais são os dois maiores objetivos do espírito ao reencarnar? Do espírito que está em fase de processo de despertamento espiritual. Eu não estou dizendo aquele que está em fase de sonambulismo profundo, ou como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, sofrendo do sono enfermiço da alma. Não estou me referindo a esses, não. Estou me referindo aos espíritos que são em fase de despertamento espiritual, que já se veem como espíritos mortais, que já admite as leis de Deus, mesmo com dificuldade por causa do orgulho, mas admite. Quais são os dois maiores objetivos da reencarnação? Primeiro objetivo. Vou falar aqui do segundo, que fica mais fácil de compreender. Qual a idade espiritual nossa? Nossa idade espiritual é semelhante àquela criatura que acabou de fazer 18 anos. A criatura que tinha 17 anos e cometia um crime, o que aconteceu com ela? A severidade da pena era uma. E quando ela faz 18 anos e comete o mesmo crime, a severidade da pena é outra bem diferente, mesmo o crime sendo o mesmo. Concorda? Então, quando ela cometer 18 anos, ela já vai ficar madura? Nossa, eu sou madura, não vou errar. Não, porque ela vai trazer o quê?
hábitos insalubres, hábitos pueris para o ser adulto. Nós estamos na mesma fase espiritualmente falando, criaturas em processo de despertamento. Nós tínhamos 17 anos até a última encarnação e agora temos 18. Mas isso não quer dizer que somos criaturas maduras. Isso quer dizer o quê? Que estamos numa fase de risco. Por quê? Porque ficamos com mais responsabilidade. Mas trazemos no bojo psíquico hábitos insalubres para o ser consciente do presente. Olha que perigo. Olha que perigo. A criatura de 18 anos aqui na Terra, ela se endivida mais? Sim, porque ela começa a fazer 1000 cartão de crédito. Já tem 18 e não consegue pagar. A criatura de 18 anos, ela começa a se endividar mais? Sim, mas não no sentido de cometer mais erros, mas no sentido de sofrer mais por conta dos erros habitualmente cometidos. Lembra que eu falei? Quem fez 18 anos continua errando a mesma coisa que errava quando tinha 17, mas a severidade da pena vai ficando maior? Agora eu vou ter que abrir um parênteses aqui para explicar por que a severidade da pena é maior. Todos os espíritos que sofrem no plano espiritual, o sofrimento é dor moral, até para o ateu, não importa a religião. Dor moral muito grande, inferno muito grande. Dor moral pequenininha, inferno pequenininho. Dor moral nenhuma, a pessoa está no céu, do ponto de vista poético, certo? Agora eu vou fazer uma pergunta que vai cair no Enem desse ano. O que define a intensidade da dor moral? O quanto a pessoa vai sofrer no plano espiritual? A natureza da infração que ele cometeu enquanto encarnado, a quantidade de vezes que ele cometeu aquela infração, ou a combinação de ambos? Letra A, B ou C? C? Quem vota com a relatora? Letra A ou B ou C? C? Então, o caráter primário que vai definir a intensidade da dor moral do espírito no além-túmulo é a letra C, ou seja, a combinação entre a natureza da infração que ele cometeu enquanto encarnado e a quantidade de vezes que ele cometeu aquela infração, correto? Correto? Totalmente errado. Isso a gente aprende no ESD, aprende no prezinho da doutrina espírita, mas é errado. Tem uma pergunta de João de Ângeles no livro O Homem Integral. Qual é o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra? Adivinha qual é a resposta dela? Quem falar evoluir, eu vou embora. Porque evoluir até para os animais. Joana foi específica na pergunta, então a resposta tem que ser igualmente o quê? Específica. Qual foi a pergunta específica de Joana? Qual é o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra? Qual é a resposta específica, então? O assenhoramento da nossa própria existência. Quanto mais a gente reencarna, vive experiências, mais a gente se assenhora da nossa própria existência. Mais discernimento adquirimos entre o certo e o errado. Mais consciência nós conquistamos do ponto de vista pejorativo. Uma linguagem mais pejorativa. Deu para compreender? Então isso quer dizer o quê? Que errar, cair no mesmo buraco, cometer o mesmo erro, vai doer cada vez mais. Vamos dar exemplo de novo? Uma índia de uma tribo primitiva, que até existe, já foi objeto de reportagem na televisão, aquela tribo tem o hábito de, se a criança, no entendimento da tribo, nascer com defeito, no entendimento da tribo, é permitido que a mãe vai lá na floresta sozinha com a criança, mate e enterre a criança. Agora imagina, como é seu nome? A menina que é Sabrina, né? Chega em casa, depois do parto, aí identifica que o neném nasceu com algum defeito no entendimento dela apenas, vai lá no quintal de casa, mata e enterra. Temos duas situações. A mulher civilizada e a mulher o quê? Primitiva. Vamos lá, natureza da infração cometida. Filicídio. Quantidade de vezes que cometeu o crime? Uma, só matou um filho. Quem vai sofrer mais no plano espiritual? A mulher primitiva ou a Sabrina? Mas por quê? Vocês não falaram que a intensidade da dor moral está atrelada diretamente à natureza da infração e à quantidade de vezes que se cometeu a infração? E agora? Como é que explica que a Sabrina vai sofrer muito mais do que a Índia? Não é pouco, não. É muito mais. Joana explica. Joana explica. O caráter primário do sofrimento do espírito no além-túmulo, o caráter primário é o quanto o infrator tinha se assenhorado de si mesmo no ato da infração. E o caráter secundário? A natureza da infração e a quantidade de vezes que ele a cometeu. Simples. Faz sentido? Imagina uma pessoa primitiva que ainda está naquele hábito de matar, roubar e estuprar. O hábito que nós tínhamos em outras encarnações. Certo?
Imagine ele. Aí ele desencarnou. Imagina agora Chico Xavier, Irmã Dulce e Maria Teresa. Imaginou? Eles vão mentir, ludibriar e enganar alguém. No plano espiritual, os dois vão sofrer igual. Chico Xavier e o assassino. Mas o cristiano não pode. O assassinato é um crime maior, é mais perverso diante da lei de Deus, blá, blá, blá. Uhum. Só que tem um detalhe. O crime que Chico cometeu, caluniar alguém, por exemplo, ludibriar, enganar alguém, por quanto ele tinha se assenhorado da própria existência dele, é um crime que vai pesar-lhe mais na consciência, muito maior do que o assassino. Então os dois vão sofrer de forma igual no plano espiritual, mesmo a natureza da infração sendo bem diferente. Faz sentido? Por isso que a gente, quando fez 18 anos espiritual, a gente vai sofrer mais com os erros cometidos. Ok? Então, uma das preocupações é essa. Qual é a outra preocupação? Se melhorar. Todo mundo reencarna para se melhorar, para praticar menos erros. Kardec tinha a mesma preocupação, tanto que ele perguntou na questão de 919, de O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal interior? Do mal interior. Qual é a resposta do Espírito de Verdade? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Quem era o sábio? Sócrates. Gente, falta 5 minutos, porque quando a transmissão começou aqui ao ar, pela segunda vez, pelo meu segundo boa noite, eu olhei para o relógio ali. Tá? Para o pessoal não achar que eu estou atrasado, viu? Lembra das falhas lá de transmissão. Quem é o sábio da antiguidade? Sócrates. Errado. Não é Sócrates. Nós atribuímos a Sócrates, mas não foi Sócrates. Inclusive, Sócrates, ele não concordava com o título de sábio. Ele não gostava desse título. Ele foi procurar um oráculo que vivia na cidade de Delfos, na antiga Grécia, num templo erguido em homenagem ao deus Apolo, que é o patrono da sabedoria grega, e adivinha o que, é que tinha escrito na arcada da entrada do templo? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás assim toda a vida e todo o universo. Aí Sócrates tirou o iPhone do bolso e tirou foto só do conhece-te a ti mesmo e botou no Instagram e está conhecido até hoje como se fosse de Sócrates. Mas não, ele só tirou uma foto de algo que já existia. Até porque se fosse Sócrates, não teria problema ele se identificar como autor da frase, assim como Santo Agostinho se identificou no 919A, né? Então, foi um sábio da antiguidade, não foi Sócrates. Aí ele entrou. Ele entrou, sentou de frente do oráculo. Quando ele sentou de frente do oráculo, o oráculo falou, pois não. E Sócrates falou, é porque eu estou incomodado que as pessoas acham que eu sou sábio, eu acho que eu não sou. E o que o oráculo perguntou? Então, o que você sabe? E o que o Sócrates respondeu? Eu só sei que nada sei. E o que o oráculo indagou de volta? Então você é o mais sábio de todos os sábios, pois você é o único que sabe que nada sabe. Sócrates era o mais sábio da sua época, porque ele era o único que admitia a sua própria pequenez. Sócrates estava pronto para realizar o processo autoeducativo, porque ele já se admitia pequeno, necessário, necessitado. Olha a importância do processo de autoconhecimento. Na questão 919A, Kardec fala, nós já conhecemos essa máxima, mas como é que faz para se conhecer? Aí vem Santo Agostinho e dá um testemunho, igual se dá em igreja. Eu criei um processo de autoconfronto que funcionou para mim. Todo dia, de noite, quando eu chegava em casa, eu passava em revista tudo que eu fizera contra o próximo, para que eu não fizesse mais. Mas funcionou para ele. Aí eu pergunto, o processo autoeducativo que Santo Agostinho deu o testemunho funciona para todos? Eu conheço espírita de mais de 30 anos que comete os mesmos erros de 30 anos atrás. Apesar de eu ser espírita só desde 2012, porque antes eu era ateu. Então, é proibido que nós criemos a nossa estratégia de autoconfronto, técnica de autoconfronto, sim ou não? Porque a sugestão de Santo Agostinho não é que utiliza dele, é crie um mecanismo de autoconfronto, uma técnica. A gente cria? Eu criei a minha, quando eu comecei a fazer minha reforma íntima. Sabe o que eu fazia? Primeiro de tudo, eu fechava a porta do banheiro para ninguém achar que eu era doido. E colocava no espelho. E indagava de mim mesmo todo dia. Cristiano com cristiano, olhando no olho dele, lá no espelho. E perguntava todo dia. Quando você recebe um elogio, o quanto você se envaidece? Quando você é contrariado, o quanto você se enfurece? Nos momentos de facilidade, o quanto você se acomoda? E nos momentos de dificuldade da vida, o quanto você se desespera?
E quando a vida lhe outorga poderes, o quanto você se assoberba, o quanto você acha que é melhor do que outras pessoas e começa a pisar nas outras pessoas. E quando lhe convida a praticar o bem, o quanto você o faz com renúncia, ou você só faz quando não vai chover, quando não tem nada de bom para fazer, então você vai lá e pratica o bem. E todo dia eu repetia essas perguntas para Cristiano. Até que eu comecei a identificar em mim o terreno principal que eu precisava trabalhar, seja a vaidade, seja no campo das facilidades. Começava a trabalhar. E quando trabalhava muito terreno, mudava de terreno. E mudava de terreno. Com o passar do tempo, eu fui avançando na minha reforma íntima. Só que aí surgiu um outro problema. Eu queria saber o quanto eu estava avançando na minha reforma íntima por setor. No setor da paciência, no setor da vaidade, por setor. Até que um dia eu lembrei de uma passagem do livro de James Hunter, nem é livro espírita, O Monge o Executivo, um livro que eu recomendava muito para os meus clientes quando dava consultoria pelo Sebrae, etc. Eu falei, essa etapa de mudança de hábito vai servir para a gente na reforma íntima. São 4 etapas de mudança de hábito que a gente dá para acompanhar por hábito, não no geral, por hábito. Primeira fase da mudança de hábito, inconsciente e sem habilidade. Vamos pegar aqui, a pessoa que rouba, por roubar, ou fala mal da vida dos outros só por falar. Eu sei que aqui em Santa Teresa ninguém faz isso, mas lá em Castelo, muita gente fala mal da vida alheia pelas costas ainda. Vamos fazer de conta que a pessoa tem o mau hábito da maledicência, certo? E ele fala assim, ó, sem perceber. Ele está no primeiro estágio, inconsciente e sem habilidade. Agora, vamos para o segundo estágio? Consciente e sem habilidade. A pessoa já tem noção que é errado, já está despertando para a vida, mas não tem força para fazer o certo. Continua falando mal, mesmo sabendo que é errado. Terceiro estágio, consciente e com habilidade. A pessoa sabe que é errado falar mal da vida alheia, tá doidinho para falar, mas não fala. Só que ele não faz com naturalidade. Ele se esforça muito para fazer o certo. Às vezes ele não fala, mas gosta de ouvir. Ele só não tripula mais o barquinho da maldade, mas ele ainda é passageiro daquele barquinho. Porque gosta de ouvir a maldade, a fofoca. Mas já avançou, não avançou? Não fala mais. O mal não merece comentário em tempo algum, lembra? Quarto estágio. Olha, lembra só, terceiro estágio, a pessoa já faz o que é certo, mas tem que botar uma fitinha no dedo antes. Ele já não rouba mais, mas tá doido para roubar. Mas não rouba. Ele já não agride mais quando é contrariado, mas tá doido para agredir. Mas não agride. Tem que botar a fitinha no dedo. Quarto estágio, inconsciente e com habilidade. A pessoa que antes roubava, muitas encarnações atrás, já não rouba mais. Coloca alguma coisa do lado de Chico Xavier, ele nem vai passar pela cabeça dele. Inconsciente e com habilidade, já faz natural. Já é natural. Contraria Chico, ele nem vai pensar em agredir você. Já é natural. Deu para entender? 4 estágios que a gente pode analisar para ver se ele está avançando. Agora, para finalizar o estudo de hoje, que agora está dando meu tempo mesmo, está dando 52 minutos pelos meus cálculos. Para finalizar o estudo de hoje, vamos pegar um espírito que esteve entre nós, que foi muito errado, agiu de forma muito errada, matou até criancinhas cristãs e depois se tornou o maior pregador do Evangelho de Jesus. De quem que eu estou falando? Difícil? Paulo. Saulo, né? Saulo, que virou Paulo, a partir de Damasco. Vamos aqui abreviar? Paulo e Estevão, no seu final, nas 2 viagens missionárias de Paulo. Paulo já com 90 anos de idade, careca, que raspou a cabeça. Está lá na catacumba. Aquela chuva densa, sem teto. A catacumba sem teto, preso. Aquela chuva densa, Paulo já estava acostumado. Quantas vezes ele passou por isso? Aí manda o chefe da expedição, o chefe da expedição romana. Tira ele lá. Tirou. 2 soldados fortes, para você ver como a força é covarde. Tirou Paulo, jogou no chão. Rasga a camisa, rasgou. 50 chibatadas menos uma. Era uma forma naquela época de falar 49 chibatadas. E era contar de trás para frente. 49, 48, 47. E Emmanuel narra que naquele momento Paulo se distanciou em espírito e olhou o que estava acontecendo e fez uma promessa. De agora em diante, ninguém mais me molesta, pois eu trago em mim as marcas do Cristo. E ele não estava se referindo às marcas da chicotada, conforme nós estamos habituados a interpretar. Ele estava se referindo à marca da serenidade espiritual do Cristo. É como se ele falasse, de agora em diante ninguém mais me molesta, nenhuma situação.
Eu posso reencarnar 1000 vezes, perder filhos nas rodas de um veículo. Eu não vou perder minha paz, minha serenidade. Eu posso viver debaixo da ponte com baratas andando em mim. Eu posso nascer cego, tetraplégico. Eu não vou perder a minha paz. Eu posso reencarnar e ter doenças de toda ordem. Câncer, AIDS, ebola, coronavírus. Mas eu não vou perder a minha paz. Eu posso conviver com as pessoas mais difíceis, os parentes mais difíceis, mas eu não vou perder a minha paz, porque já não sou eu mais quem vivo. É o Cristo quem vive em mim. São essas marcas que Paulo se referia. Na última viagem missionária, Paulo, na catacumba, já com 91 anos nessa ocasião, é retirado, colocado no chão, e o chefe da expedição da ordem, Decapitio, o soldado, o centurião romano, tirou a espada e nada aconteceu. E Paulo percebeu a demora, olhou para o olho do soldado e perguntou, porque o soldado estava tremendo. Deve dar um azar matar Paulo, né? Perguntou, por que tremes? E ele respondeu, Paulo respondeu. Aí o soldado respondeu, é porque eu temo pela sua vida. E Paulo, você teme pela minha vida? Eu estou indo ao encontro do meu mestre, de Jesus. Mas você, quando acabar isso, você vai voltar ao convívio dos criminosos que lhe ordenaram que fizesse isso. O coitado já estava tremendo, você acha que ele teve coragem? Foi necessário que o chefe da expedição tomasse a espada do soldado e decapitasse Paulo. Paulo adentrou o plano espiritual sereno, em paz, só que cego de novo. Cego. A semelhança do que lhe aconteceu na entrada de Damasco, quando ele encontrou Jesus. Cego. E ele sentiu que mãos o conduziam para debaixo de uma árvore. Colocou ele sentado. Depois que passou aquela sensação de cabeça para um lado, corpo para o outro, ele ainda cego, ouviu que vozes, que passos estavam vindo na sua direção. E ele pensou que era quem? Quem que devolveu a cegueira dele enquanto encarnado? Ananias. Aí ele pensou o quê? Deve ser Ananias. Ananias, é você? Ananias não respondeu nada, não falou nada, só abraçou. E ele sentiu que era Ananias. E sabe o que Ananias falou para ele? Meu irmão, na primeira vez que Jesus mandou que eu lhe devolvesse a visão, foi para que você enxergasse as lutas e os desafios que você teria pela frente. Agora ele manda que eu lhe devolva a visão, para que você enxergue tudo que você merece colher nas paragens do mundo espiritual. E Paulo se lacrimeja, quase chora. Até que Ananias faz a pergunta: faça o teu pedido. E Paulo já imaginou. E aí Ananias fala a frase mais doce, mais suave que todos nós almejamos um dia ouvir, desde quando Deus nos criou. Porque Ananias fala: faça a tua pergunta de criatura redimida. Porque foi sua última, irmão. Foi sua última encarnação. Ser feliz. Paulo não precisava mais encarnar. Se reencarnasse, era como missionário, assim como Jesus. Mas necessidade para evoluir, na carne, não mais. No plano espiritual, muito. Na carne, não mais. Não mais. Ser feliz. Então, que todos nós possamos pegar Paulo como exemplo, uma pessoa que cometeu equívocos gravíssimos, mais graves do que nós temos cometido aqui na Terra. Ele matou filhos, crianças cristãs, e conseguiu alcançar o ápice da sua redenção espiritual, porque ele soube fazer soube canalizar sua paixão do errado para o certo, mas ele manteve-se apaixonado, dessa vez pelo certo, e alcançou o ápice da sua redenção espiritual. Só que num dado momento, Paulo decidiu peregrinar para dentro. Então, que a partir de hoje, a gente recanalize as nossas paixões, faça uma nova viagem, dessa vez para o lado de fora, para que a gente consiga reposicionar Deus no centro das cogitações. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Muita paz a todos nós.